Oi, turma do Realize, tudo bem com vocês? Então, chegamos aí na metade do caminho e é importante nesse momento vocês olharem para o medo. O tema de hoje é o medo. Vocês foram incentivados no conteúdo anterior a realizar um processo criativo onde vocês estariam livres, como se vocês estivessem esfregando uma lâmpada com gênio mágico. Vocês estariam livres para fazer os seus pedidos, para vocês sonharem, para vocês conseguirem colocar através de um cartaz ou através de escrita tudo que vocês gostariam de realizar na vida de vocês. E é um momento muito bom, mas também é um momento onde surgem também os obstáculos, os fantasmas que ficam nos rondando, dizendo que não, nem pense nisso, que isso vai demorar muito, né? Isso é mágica, você não vai conseguir isso nesse momento e nem tão cedo assim. Quem dirá talvez nessa vida. Então os fantasmas começam a surgir e a gente duvida de fato que o universo pode conspirar a favor e trazer possibilidades para a nossa vida, né? Mas isso é bom também, porque é importante você anotar quais foram esses fantasmas que surgiram para que você possa trabalhar esses fantasmas, né? Esses fantasmas diziam o que para você? Eram crenças limitantes, né? Crenças que te limitavam, que te traziam para o bloqueio, né? Eram crenças de escassez ligadas ao dinheiro, eram crenças ligadas à sua possibilidade diante da sua realização, como se você não fosse bom o suficiente. Então é importante vocês anotarem que tipos de bloqueios foram esses. Tinha alguma coisa a ver com o que os outros iam pensar, ou com o que a família, né? Como é que a família ia olhar para você. É importante que vocês anotem, porque isso significa que vocês vão precisar trabalhar mais esses aspectos. Mas o tema de hoje é o medo e, como eu tô falando, né, no sentido geral, eu resolvi trazer aqui para vocês, de forma mais focada, os medos que mais surgem, né, nesse momento da realização. Então, eu vou colocar como 5 possibilidades de medo, tá? Claro que existem outras tantas, mas eu vou me focar nessas 5 porque talvez sejam as que mais acontecem. Então, a primeira possibilidade, né, que acontece muito é o medo de não conseguir colocar todas aquelas ideias, de não conseguir organizar tudo que vem à sua mente em prática, né? Então, vem uma certa confusão e você acha que você não vai dar conta daquilo em relação a organizar e colocar em prática. Então, esse é um medo básico de achar que você não consegue colocar em prática tudo que vem à sua mente, todas as possibilidades relacionadas às suas realizações, né? Isso tem muito a ver com pessoas criativas, como vocês já perceberam, né, lá nos primeiros conteúdos enviados, porque elas acabam tendo tantas ideias que isso acaba confundindo, desorganizando e paralisando. Então, esse é o primeiro medo existente, né, e mais geral, assim. O segundo medo é o medo de não sustentar. Então, não, eu até tenho ideias, eu até consigo colocar em prática, mas eu acho que eu não vou conseguir sustentar, eu acho que aquilo não vai durar, eu acho que eu não vou conseguir desenvolver aquilo para que aquilo seja algo contínuo, que dure. Às vezes eu acho até que talvez eu critique demais como eu consegui, e aí nunca aquilo tá bom pra mim, e eu acabo julgando que o que eu fiz não tá legal o suficiente, e por isso eu não vou conseguir realizar, né? E na verdade a pessoa já até realizou, mas ela não consegue nem olhar os passos que ela deu. Ela começa a inferiorizar os passos dela, ela começa a diminuir cada conquista dela,
e ela não vai se dando conta, né, da possibilidade que ela tem de sustentação. E acaba criticando demais e talvez até achando que precisa gastar muito mais para que aquilo seja colocado a serviço. O terceiro medo é o medo de mostrar realmente o que você gostaria. Então, é o medo do julgamento. Então, a pessoa fica envergonhada, achando que as pessoas vão criticar, achando que é uma besteira, achando que não tá bom, achando que aquilo não vai ajudar ninguém. Enfim, então é um julgamento excessivo e um auto-julgamento e um medo do julgamento dos outros diante do que ela gostaria de realizar. E essa pessoa trava por muita vergonha de expor o que de fato ela gostaria de realizar. O outro medo é o medo de construir parcerias. Então, nas nossas realizações, a maioria delas, a gente precisa ter parceiros, a gente precisa ter uma rede de pessoas que vão nos ajudar a construir algo, a colocar aquilo em prática. E aí pode ser uma rede de fornecedor, pode ser uma rede de colaborador, pode ser até uma rede de clientes mesmo, só que a pessoa tem muito medo de confiar, muito medo de ser passada para trás, muito medo também de ser julgada, mas não no mesmo sentido de ter vergonha, de achar que o que fez não é bom, mas é o medo de que alguém exponha algum equívoco dela e que ela seja talvez coloque em prova a capacidade dela, né? Então é um medo ainda maior, né? Um medo inclusive de ser julgada como a profissional que é. E aí esse medo do vínculo, da confiança, da entrega no sentido de, né, entregar aquilo para alguém, vai fazendo com que a pessoa vá se isolando e ela não consegue expandir, né? Porque ela não tem essa rede de apoio formada. E o último grande medo é o medo da entrega. Então, esse último medo são pessoas que geralmente realizam bastante, mas chegam a determinado momento que barra aquela realização, porque ela precisa expandir o seu negócio, não tem mais para onde crescer, e ela não consegue expandir porque nesse momento provavelmente ela vai precisar entregar uma parte desse negócio a outras pessoas para que ele se expanda, e aí nesse momento ela trava, porque é difícil entregar algo que é dela nas mãos do outro. Ela morre de medo de ser traída e com isso o negócio dela fica limitado. Então, esses são os medos básicos. E, óbvio, para que vocês possam avançar, vocês precisam trabalhar exatamente os aspectos gatilhos, né? Então, no caso do medo de colocar em prática, talvez, de fato, você precise de uma parceria para que o seu negócio seja colocado em prática, né? Então, busque parcerias que tenham um senso de organização e de concretização maior do que o seu, né? Porque daqui que você vai desenvolver isso, não é melhor você formar parcerias, mesmo que um dia você desenvolva, né? As pessoas que têm medo de sustentar também vão precisar de apoio, né? Para que percebam, mas elas também podem fazer um autotrabalho de festejar, de comemorar cada passinho que ela dá. É importante para que ela perceba que ela está sustentando. O medo de se expor precisa de fato de um trabalho terapêutico aí para ela trabalhar, para ela avançar nesse aspecto, mas essas pessoas elas precisam aos poucos irem se colocando em primeiro lugar e deixando o outro para depois, né? Ela precisa aos poucos ir priorizando o prazer dela, então por isso que talvez o trabalho terapêutico nesse caso seja mais evidente e prioritário.
Mas ela também pode arranjar parceiros em que ela fique por trás das câmeras, vamos dizer assim, e coloque uma outra pessoa para ocupar esse lugar de maior exposição, né? E aí ela vai realizando até o momento em que ela puder, talvez, aparecer mais. As pessoas que têm medo de formar parceiros, né, com medo da confiança no outro, essa é bem delicada também, mas é importante que isso seja feito aos poucos. Então, vocês vão fazendo aos poucos, né, e vão testando o que é possível dar, né, para o outro fazer, o que você não abre mão, mas é importante que você comece, né, senão vai ficar realmente difícil você fazer tudo. E, por fim, os que realizam, mas que chegam num determinado momento que param porque ficam com medo da entrega, é importante também, né, trabalhar esse aspecto, mas olha que interessante, se essas pessoas perceberem que elas vão ter um prazer enorme, ainda maior, porque elas vão conseguir, inclusive, descansar um pouco mais. No momento em que elas conseguem entregar uma parte do seu trabalho para o outro, para que ele se expanda, claro que ela vai continuar tendo um trabalho grande, inclusive, de reuniões, né, controlar aquela situação e talvez treinar aquela pessoa que ela está entregando, mas aos poucos ela vai ver o seu negócio sendo ampliado e ela, sem precisar tanto, tá na parte operacional. Então é importante para essas pessoas olhar para o prazer em deixar um pouquinho as atividades mais operacionais e ela ficar mais nas atividades gerenciais, né? Ok? Então pense nesses medos básicos, isso é bem importante. E esse foi o conteúdo de hoje, falando sobre os medos, né? E percebam que eu fiz um link com as estratégias de defesa, então, se for o caso, dá uma lida de novo nas 5 estratégias de defesa, ou também chamadas de estrutura de personalidade. Beijo e até a próxima!